Já podemos aí, Murilo? Pode sim, Alan. Tá ótimo. Já tá gravando? Já está gravando já. Tá ótimo. Obrigado, Murilo. Muito obrigado por estar hoje à noite conosco aí, nos ajudando. Uma boa noite para todos, né? Que bom que a gente pode estar mais uma quinta-feira. Como passa rápido a semana, né? Parece que foi há uma hora atrás que nós estávamos juntos, faz uma semana já, né? Falando sobre os milagres de Jesus. Sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo aqui nas quintas-feiras. Está muito gostoso, né? Já falamos sobre 2 milagres e hoje vamos entrar no terceiro milagre, que vamos falar um pouquinho mais sobre a vida de Jesus e como é que a gente aplica esse milagre para nós hoje, tá? Esse que é o propósito maior. Mas vamos começar orando ao nosso Deus, tá? Deixa eu ver quem que está aqui mais próximo de mim, um pouquinho mais perto aqui, que eu vou pedir para fazer uma oração. O Célio, nosso irmão Célio, lá de Uberlândia, pode nos dirigir numa oração para começarmos o nosso estudo hoje, Célio? Amém, Alan. Vamos orar. Santo Deus, no nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor com muita alegria, com muita gratidão, Pai, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas e por essa grande oportunidade, ó Pai, de mais uma vez, ó Deus, mesmo muito distante um dos outros, ó Pai, nós estamos juntos, conectados, ó Pai, para aprender da Tua palavra. Obrigado, Deus, que o nome do Senhor seja sempre glorificado por cada uma dessas vidas aqui representada, com cada uma dessas famílias, pelo nosso grande professor que tem, ó Pai, dedicado, ó Deus, todas as quinta-feiras a estar reunido com esse grupo, ensinando das maravilhas do Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. A nossa oração é que o Senhor possa estar com nossos corações nesse momento, nos ajudando a compreender, a entender, ó Deus, o mais dos milagres que o Senhor realizou e que nós possamos aplicá-los na nossa vida, ó Pai. Que o Senhor possa falar profundamente nos nossos corações através desse irmão, que o Senhor o capacite, que o Senhor realmente venha nos dar um momento maravilhoso, ó Deus. E mais uma vez nós queremos colocar diante do altar do Senhor aquelas pessoas ali do Rio de Janeiro, ó Pai, o Senhor sabe de como elas estão passando, das lutas, do sofrimento, ó Pai. Esteja com tuas mãos, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é onisciente, onipotente, que o Senhor possa estar sobre cada família ali de Petrópolis, abençoando, consolando, confortando, dando o necessário para que eles possam erguer as suas cabeças, ó Pai, e continuar as suas vidas. Nós te agradecemos pela vida do nosso irmão Fábio, ó Deus, que mesmo morando ali, está tudo bem com a sua família. Te louvamos pelo cuidado do Senhor com a vida deles e que o Senhor continue com cuidado sobre as nossas vidas. Abençoe essa noite, Pai, e cada um de nós aqui nessa noite. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, Célio. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né? Estamos falando aqui dos milagres de Jesus, mas não vamos falar e explicar muito sobre o milagre. O milagre a gente conhece bem, né? Nós vamos ler, logicamente, o texto, mas a intenção desse estudo é aplicar este milagre para as nossas vidas hoje. O que a gente pode aprender com aquele texto e que possa ser aplicado na nossa vida hoje? Essa é a intenção desse estudo, né? E como nós falamos, existem 35, eu acho que eu falei 34 uma outra vez, mas são 35 milagres aonde os evangelhos
relatam com um pouco mais de descrição aquele milagre. Já vimos que Jesus fez muitos milagres, né? Inúmeros, incontáveis milagres, mas muitos a palavra de Deus não fala. Fala só que Jesus fez muitos milagres naquela cidade, ou curou os doentes naquela cidade. Então, logicamente, esses nós não vamos falar, né? Mas nós vamos tratar aqui daqueles que os evangelhos falam um pouco mais de detalhes. E desses 35, eu tenho já prontos 17 destes milagres. Então, nós vamos falar destes primeiro, e depois a gente faz uma pausa, fala de um outro assunto, depois, se der, a gente volta numa outra etapa para falar dos outros, né? Para fazer, para completar isso. E eu estou falando dos milagres em ordem cronológica, tá? Desses milagres que a Bíblia trata um pouco mais. Já falamos do primeiro, que foi transformar a água em vinho. Falamos do segundo, que foi a cura do filho do oficial do rei. E agora vamos falar de um terceiro milagre, que, na verdade, é o sétimo nessa lista de 35 milagres que a palavra de Deus fala um pouco mais, tá? O terceiro, que eu não vou tratar nesse momento, é aquela pesca maravilhosa, que acontece bem lá no começo, né, do ministério de Jesus. O quarto milagre é a cura de um endemoninhado. O quinto milagre é a cura da sogra de Pedro. E o sexto milagre é a cura de um leproso. Esses eu não vou falar, mas agora eu vou falar do próximo, que seria o sétimo, né, desses 35, que os evangelhos dão um pouco mais de detalhe, que seria a cura do paralítico em Cafarnaum. A cura do paralítico em Cafarnaum. Isso que nós vamos tratar hoje. E eu tenho certeza que você conhece esse milagre, né? As nossas crianças na escola, na escolinha dominical, elas gostam de falar sobre este milagre, né? Porque é aquele milagre onde aqueles amigos do paralítico tiram um pedaço do telhado, né? E descem o paralítico até onde Jesus está. Então, a gente conhece bem este milagre. Este milagre, ao contrário dos dois primeiros que nós vimos, que só se encontra no Evangelho de João, este milagre agora se encontra tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Interessante, né? Que vários milagres os três evangelistas contam. João não conta. Outros milagres, João conta. Os outros não contam, né? Esse aqui, Mateus, Marcos e Lucas vão falar do milagre. Nós vamos ler o milagre no Evangelho de Marcos. Então, pegue a sua Bíblia comigo, abra lá em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos ver aqui os versículos de 1 a 12. Marcos, capítulo 2, 1 a 12. Você também acha, né, esse milagre tanto em Mateus quanto em Lucas. Mas vamos falar aqui no Evangelho de Marcos, tá bom? Vou pedir para duas pessoas lerem o texto. Vamos ver, a primeira pode ler do versículo 1 até o versículo 7. E a segunda pessoa, então, completa do 8 até o 12. A primeira do 1 ao 7, depois do 8 ao 12. Tá? Quem quiser ler, só lembra de ligar o seu microfone e aí pode fazer essa leitura para nós. Quem que gostaria de ler do 1 ao 7 primeiro? Eu vou ler. Pode ler, Mas Cristina. pode ler do 1 ao 7, irmão? Pode ler do Vamos capítulo assim, 2,
2, versículos de 1 ao 7. E aí uma outra pessoa Tá bom, irmão. leia do 8 ao 12, tá? Tá bom. Tá. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Obrigado. 8 a Nada. 12, Eu vou ler. ok? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Aos seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram o nome de Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Muito obrigado, né? Que milagre! Eu gostaria de poder ter estado lá naquela casa, né? Naquele local, para ver esse milagre acontecendo, né? Um milagre fantástico aqui, e a gente conhece muito bem a história. Interessante que o evangelista Lucas, ele não fala aonde esse milagre aconteceu. O evangelista Mateus fala que foi na própria cidade de Jesus. E o evangelista Marcos, esse que nós lemos, nos ensina que ele estava, então, em Cafarnaum, onde Jesus fez muitos milagres, né? Então, esse milagre acontece na cidade de Cafarnaum. Depois nós vamos ver, na semana que vem, Jesus curando um paralítico em Jerusalém. Mas esse aqui, ele está em Cafarnaum. Lucas diz também que havia gente por todos os lados ouvindo Jesus. E Marcos diz que 4 homens levam o paralítico até Jesus. Interessante essa ideia, né? Vamos pensar um pouquinho nessa ideia desses amigos do paralítico, tá? E, de novo, aqui, como a gente faz sempre, talvez tenhamos alguém aqui pela primeira vez, mas se você tem alguma coisa que você quer comentar, falar, por favor, ou levante a mão, a mãozinha aí do Zoom, né? Se você sabe aonde que está, ou você pode abrir seu microfone e falar algo para os irmãos que estão ajudando a falarem para mim quem que gostaria de falar. Às vezes eu não consigo ver você, tá? Então, se você tem algo para falar, por favor, se manifeste para que você possa falar também. Mas eu quero que a gente pense um pouquinho nesses amigos do paralítico.
4 amigos que não se esqueceram do paralítico. Eu acho muito interessante isso aqui, nesse milagre, né? Eles arranjaram tempo e foram buscar o seu amigo e o levaram até Jesus. Você notou isso nesse texto? 4 amigos que acharam tempo no seu dia, foram buscar o seu amigo paralítico, que não podia ir sozinho, e levaram esse amigo até Jesus. Pessoas assim alegram a Deus. Eu quero que você pense na sua vida, né? Se você é uma pessoa assim, uma pessoa que toma tempo para levar alguém até Jesus, tem que ter dedicação, né? Porque às vezes leva semanas, às vezes você tem que se deslocar de um lado da cidade até o outro lado. Às vezes, você tem que deixar a sua família por algumas horas e se dedicar a esta pessoa que você está querendo levar para Jesus. Mas pessoas assim alegram a Deus. Interessante esses 4 amigos. A gente não sabe, não é? Mas como eu já tenho falado aí, eu gosto de imaginar a situação. Eu gosto de tentar entrar no texto e imaginar. Provavelmente esses 4 amigos também queriam ver Jesus, não é? A casa estava cheia. Lucas fala que tinha gente de todos os lados. Jesus já estava sendo conhecido. Aqui ainda estamos no começo do ministério de Jesus, mas ele já estava sendo mais conhecido. As pessoas já tinham ouvido falar dos milagres e estavam curiosas. Eu penso que esses 4 homens também queriam ver Jesus. Mas eles tomaram do seu tempo e foram atrás de alguém que não conseguiria vir sozinho. Que amigos, né? Eu gostaria de ter amigos assim, não é? Amigos que estão pensando tanto naquele que não pode, que não consegue por alguma razão, que estão dispostos a chegar atrasados, a talvez perder os melhores lugares para poder trazer aquela pessoa que não podia vir sozinho. Aqueles amigos sabiam que eles não podiam curar o paralítico, mas estão trazendo o paralítico para quem poderia curá-lo. Olha que grandes amigos são esses 4, né? Nós não conhecemos nada sobre eles. Nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos as suas idades, não sabemos nada. E olha, existem tantos heróis na palavra de Deus desconhecidos, né? Anônimos, que a gente não sabe muita coisa. O bom samaritano. Alguém lembra do nome dele? A Bíblia não fala, né? A viúva pobre. Alguém lembra qual cidade que ela morava? A Bíblia não fala, não é? O ladrão na cruz.
Alguém sabe quantos anos ele tinha? A Bíblia não fala, né? Tantos heróis anônimos, e aqui nós temos mais alguns, né? Esses 4. E olha, gente, eu penso que aqui tem uma boa lição para nós, né? Muitas vezes nós nos preocupamos em que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo, né? Nós queremos estar ali no centro dos holofotes, né? Se o meu nome não é mencionado, eu não faço mais aquilo, né? Olha, não é para ser assim, né? Deus está olhando você. Deus sabe o que você está fazendo, né? Não se importe em ser um herói anônimo. Anônimo para as pessoas, mas para Deus não. Deus sabe o que você está fazendo. Deus conhece o seu nome. Deus sabe a sua idade, aonde você mora, né? E isso é o que é importante. Existem muitos heróis anônimos na palavra de Deus. E aqui nós temos esses 4, né, que trouxeram o seu amigo, que não podia vir sozinho, para Jesus. Chegaram atrasados, né? Quando eles chegaram lá, não tinha mais lugar para eles. Imagina! Nós queríamos ver Jesus, né? Mas eles fizeram uma boa ação. Estão trazendo alguém para Jesus. Oi, João, pois não? Amado, eu tenho um comentário aqui na NVI que diz assim, ó, sua incapacidade de andar e a firme resolução dos 4 homens de chegar a Jesus leva a crer que seu estado era desesperador. Quando o pai olha para o mundo e manda o filho, porque ele viu que o homem obstinado à desobediência seria incapaz de ser salvo se não mandasse a luz ao mundo. E quando Jesus diz vão, nós também temos que amar como ele amou, porque o nosso amigo dentro da nossa casa, nós muitas vezes choramos porque os filhos não vão mais na igreja, a nossa fé é abalada e nós precisamos ouvir o que ele manda e amando as pessoas, começando pelo nosso vizinho, nosso trabalho, seja onde for, sendo perseguido, mas sabemos que não somos mais daqui, somos peregrinos e salvando almas. Esse amor tem que estar cada vez mais poderoso em nós e é nessas aulas que a gente aprende muito a melhorar. Isso mesmo. Muito obrigado pelo comentário, João. Muito bom. Ô, Fábio, você queria falar algo? Acho que não, né? Quem mais aqui? Eu não estou conseguindo ver. Quem mais que está com a mãozinha levantada pode falar, por favor. Se tiver alguém mais. Boa noite, Alan. Oi, boa noite. É interessante o quanto isso nos traz uma grande reflexão em relação a esses 4 homens. Como o texto mostra que havia multidões de pessoas naquele momento para ver Jesus. Uhum. E eles encontraram até um pouco de dificuldade, mas eles usaram de coração para descobrir o telhado e colocar esse homem na maca e descer até Jesus. E o exemplo maior para todos nós é que existem pessoas não somente aleijadas, cegas do pecado, precisando que a gente leve a palavra de Deus até elas para que elas possam ver a Jesus. Esse é um grande exemplo que nos deixa essa passagem, que, para mim, é necessário que a gente se esforce para levar a palavra, como esses homens levaram o paralítico. Nós temos a missão de levar a palavra para essas pessoas que são cegas, são coxas,
são pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E a nossa missão, nosso maior exemplo que a gente deve tomar com esses 4 homens é esse. A nossa missão é levar a palavra a essas pessoas. Isso Obrigado. mesmo, obrigado, Paulo, obrigado. Olha, eu estou vendo mais algumas pessoas com a mão levantada, Sueli, o Pedro e a Rosângela. Eu vou pedir que você pode fazer seu comentário bem breve, porque eu tenho bastante coisa que eu gostaria de falar, só por causa do nosso tempo, mas pode falar. Pois não, Sueli? Esses 4 homens, eles não só salvaram a vida física, né? Recolocaram em ordem a saúde do homem, né? Mas também eles arriscaram a vida deles, porque subiram no telhado, eles arriscaram a própria vida para isso. Sim. E a gente nem precisa arriscar a própria vida para levar a palavra e apresentar Jesus para as pessoas. Era isso. Muito obrigado, Sueli. Excelente comentário, muito bom. Obrigado. Oi, Pedro. Olha, a paz a todos. Olha, eu achei muito interessante que muitas vezes a gente, quando quer falar de herói, a gente lembra dos heróis da fé. Aí tem lá a galeria dos heróis da fé, tem os nomes citados de cada um. E, às vezes, num detalhe tão simples, a gente passa a descobrir, entender, né? De grandes heróis que têm escondido por trás das cortinas, né? E, além disso, o tamanho da fé que eles tinham, convicção de fé, ele tinha certeza que Jesus fazia aquilo. Uma fé inabalável, de uma fé que, muitas vezes, nós não temos essa fé. De arriscar, como a irmã falou, a própria vida, de arriscar, de chegar atrasado, arriscar deixar sua família. E esses heróis, ele muitas vezes passa desapercebido, esquecido por muita gente. É verdade. Muita boa colocação desse herói hoje que você botou. 10, meu irmão. Obrigado aí. Obrigado, Pedro. Muito bom. Obrigado. Oi, Rosângela. Oi, estão me ouvindo bem? Então, o que eu percebi aqui é que ele não disse se era o paralítico que queria ir, ele disse que os amigos levou. Então, o que abre um leque para a gente? Minhas amigas, elas estão cegas para a palavra estão. Elas ouvem? Não. Mas se eu criar uma circunstância, uma situação onde ela esteja diante da palavra, e tem que ouvir, né? Elas são educadas, elas vão ouvir. Então, eu pensei assim, eu posso ter uma circunstância assim, deixar todas elas assim, bem cercadas, né? Em um único evento. Então, eu achei muito interessante isso. Ele não fala se era o paralítico que queria ir, ele foi levado pelos amigos. Então, eu preciso fazer isso com minhas amigas. Muito obrigada. Muito interessante isso que você falou, Rosângela. Um pouquinho mais para frente eu vou entrar um pouquinho nisso, mas realmente, né? A gente não sabe, mas parece que é isso mesmo. Né? Os amigos é que estão querendo levar ele até Jesus. Obrigado, né? Muito bom. Olha, falamos aqui um pouco, né, que esses amigos estavam tão preocupados com o paralítico que eles chegam atrasados, né? Eles gastaram tempo para buscar o paralítico. Não sei se o paralítico era muito grande, se ele era muito pesado, né? Eram 4, né? Talvez cada um levando num dos cantos ali da maca, alguma coisa assim, né? Mas eles gastaram o seu tempo e chegaram atrasados. E a casa já estava cheia. Eu não sei aí sobre você, né? Mas muitas pessoas, se estivessem nessa situação, voltariam para suas casas, né? Olha, a gente tentou, né? Nós fomos buscar você, a gente tentou, fizemos o nosso melhor, mas a casa está cheia, não tem nem como a gente entrar. Vamos voltar para casa. Mas eles não fizeram isso, né?
eles não desistiram do seu amigo. Eles subiram até o telhado, removeram uma parte do telhado e depois desceram a cama, né, a maca, o que quer que seja, o colchão ali do paralítico, até onde Jesus estava. Olha que dedicação desses amigos, né? Eles podiam muito bem ter voltado para casa, ó, a gente tentou, né? Mas não, eles tentaram e não desistiram. E eu quero notar rapidamente aqui, com tudo isso que a gente falou, eu notei 3 características que achei importante destes homens, desses 4 amigos, que acredito que são características que nós também devemos ter. A primeira, eles estavam preocupados com o seu amigo e queriam achar ajuda para ele. Olha que característica importante, né? Eles estavam preocupados com o seu amigo e queriam encontrar ajuda para ele. A segunda característica, aí falamos sobre a fé, né? Isso mesmo. Esses homens tinham fé que Jesus poderia ajudar o seu amigo. Esses 4 não somente oraram pelo seu amigo, mas colocaram os seus pés junto com as suas orações. Isso é muito importante, né? Com certeza a gente deve orar pelos outros, mas quando a gente ora e faz, é muito melhor, não é? A gente pode orar por alguém que está em casa sem poder sair de casa. Mas quando a gente ora por aquela pessoa e vai fazer uma visita, é diferente, né? Esses 4 homens colocaram os seus pés junto com as suas orações. Muita fé em Jesus. Talvez o paralítico não tivesse fé, eu acho que foi falado aqui, né? Talvez não era ele que queria ir, mas os seus amigos tinham, e Jesus aceitou isso. Jesus aceitou o que os amigos fizeram. E a terceira característica é que eles não permitiram que circunstâncias difíceis os desencorajassem. Sempre existe uma maneira, sempre, se nós estivermos dispostos a encontrá-la. Eles poderiam ter desistido, né? Olha, tentamos, mas olha quanta gente, como é que nós vamos conseguir levar você lá para dentro? Não, eles persistiram, eles não permitiram que uma circunstância difícil os desencorajasse. E muitas vezes nós agimos da maneira contrária, né? Quando vamos fazer algo, queremos fazer algo, mas esbarramos numa circunstância difícil, nós desistimos, nós desencorajamos e não vamos para frente. Esses homens aqui não, né? Eles encontraram uma solução. Se não dá para ir pelo andar térreo, nós vamos lá pelo segundo andar, né? A gente vai lá em cima do telhado, nós vamos tirar uma parte do telhado e nós vamos fazer a cama, a maca, entrar aonde Jesus estava. Então, estavam preocupados com o seu amigo, a ponto de pedir ajuda, tinham fé que Jesus podia ajudá-lo, oração,
junto com ação, e não permitiram que circunstâncias difíceis pudessem desencorajá-los. E a história continua, né? Jesus está lá conversando, ensinando, a gente não sabe o que Jesus está falando, mas com certeza é algo importante. E, de repente, Jesus vê aquela cena, vê aquele paralítico sendo abaixado do telhado até onde ele está. E Jesus parou o seu ensino. Jesus parou de falar a coisa importante que ele estava falando e deu atenção àquele homem que precisava de ajuda. Ô Pedro, você quer falar alguma outra coisa ou está só com a mãozinha levantada da outra vez lá? Eu esqueci, Alan. Perdoa. Ah, não, tá bom. Se precisar falar, levanta de novo aí, tá? Então, eu acho muito interessante isso. Jesus, com certeza, estava ensinando, falando coisas importantíssimas. Mas ele para o seu ensino e presta atenção no paralítico, num homem que muita gente nem notava, numa pessoa que precisava de ajuda para se locomover. Interessante que Jesus, aqui no nosso texto, ele vai direto no coração do problema. Você viu lá no versículo 9? Jesus toca direto no coração do problema, no pecado. Quando ele fala, né? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? E aí, no versículo 10, né? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. Jesus para o seu ensino, presta atenção no paralítico e vai direto no problema. Pecado. E Jesus oferece ao paralítico o maior milagre possível. O perdão dos pecados. Talvez a gente possa falar aqui que nessa situação aconteceram 2 milagres, né? Mas Jesus vai no maior milagre possível. O perdão dos pecados. Uma coisa interessante aqui nesse texto é que Jesus mostra muitas vezes, e aqui nós temos um exemplo, que ele nos dá a bênção antes de nós pedirmos e melhor do que nós pedimos. O paralítico não havia pedido nada para Jesus. Nada. E Jesus já ofereceu para ele aquilo que ele precisava, né? Ofereceu algo muito melhor do que o paralítico poderia ter falado. Né? Interessante isso aqui, nessa história. Muitas vezes, em vários milagres que nós vamos ver, Jesus primeiro curava o exterior e depois ele perdoava o interior, né? Os pecados. Um exemplo disso está lá no Evangelho de Lucas. Depois nós vamos falar disso, mas alguém pode rapidamente ir lá no Evangelho de Lucas e ler este versículo? Olha o capítulo 17 de Lucas, versículo 19. Nós vamos falar desse milagre aqui, mas um pouco para frente, no nosso tempo,
Mas olha Lucas 17, versículo 19. Quem pode ler para a gente, por favor? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Obrigado. Aqui é aquela cura, né? Cura daqueles 10 leprosos, né? Então, Jesus curou o exterior primeiro, né? E depois ele perdoava os pecados. Mas aqui nessa história que nós estamos vendo, neste milagre, o perdão dos pecados veio antes da cura física, né? Interessante isso, né? Como Jesus fazia muitas vezes. Jesus curou o seu espírito antes de curar o seu físico. Por que será, hein? Alguém tem alguma ideia? Por que será que Jesus perdoa o seu pecado primeiro e depois ele cura o exterior? Eu penso que nesse instante Jesus estava mostrando autoridade sobre tudo. Jesus já tinha realizado alguns milagres do exterior. Casa cheia, uma grande oportunidade de lição. E, principalmente, pelos questionamentos do coração. Ele aproveitou essa oportunidade para responder os questionamentos, as dúvidas, fazendo primeiro o interior e mostrando a sua autoridade e poder sobre... Obrigado, Ricardo. Muito boa ideia, né? Com certeza, Jesus está ensinando uma lição aqui, né? Mas pensa um pouquinho mais específico. Eu sei que o Luiz ou a Nath quer falar e depois a Elaine. Por que será que Jesus, nesse caso aqui, né? Ele cura o interior primeiro, o pecado, e depois ele cura o físico? Pois não, Luiz? Está me ouvindo aí? Sim. Eu penso que é um pensamento, né? Quando Jesus viu aquele sacrifício, aquela fé de, né, descer pelo telhado lá até ele, eles estavam fazendo aquele sacrifício para uma cura física, né, que é a cura do paralítico. E Jesus direciona esse sacrifício que eles estavam fazendo para algo mais importante, que era o perdão dos pecados. Então, eu acredito que Jesus aproveitou a situação para ensinar o seguinte: façam sacrifícios, tenham fé, mas direcionado esse sacrifício, essa fé, para algo mais importante. Por quê? Por que adianta por que ele seria curado fisicamente e não aprendesse o mais importante com aquilo, né? Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Então, a gente sabe que o mais importante não é o milagre, né? Mas o que Jesus quis causar com aquilo. Né? Então, eu penso que Jesus estava direcionando o sacrifício deles, a fé deles, para algo mais importante, que era o perdão dos pecados. Porque a primeira coisa que Jesus falou foi o perdão dos pecados. Né? Então, Jesus quis dar uma lição para todos que o sacrifício é para a coisa mais importante, que é o perdão dos pecados. Obrigado, Luiz. Tá bom, muito bom. Oi, Elaine. Eu acho que tem a Nath antes, né? Você falou? Não, era o Luiz. Era o tá. Luiz. Tá? Então, mais ou menos parecido com o que o Luiz está falando, a ideia talvez seja a mesma. Quando Jesus fala que ele veio para os doentes, ele quis dizer que ele veio para os pecadores. E os doentes que ele quer dizer são os doentes da alma, né? E a cura do físico é aquilo que ele já vinha fazendo, que é para mostrar que ele é o Filho de Deus. Então, a cura do físico, o milagre físico, era para mostrar que realmente ele é um Filho de Deus, que ele que ele veio, que nem ele falava assim, ele não queria ficar fazendo os milagres para ser popular. Tanto que ele falava, não precisa contar para ninguém, não precisa ficar espalhando, porque o objetivo dele aqui na Terra não era fazer milagres físicos, e sim milagres espirituais, que é resgatar os doentes, mas doentes do quê? Da alma, do espírito, dos pecadores.
Então, por isso que primeiro ele curou a alma e depois ele mostrou que nem eles falaram, mas quem pode perdoar se não Deus? Eu posso perdoar porque eu sou filho de Deus. E aí ele mostrou que é filho de Deus, falando, como ele falou, eu posso muito bem falar, levanta-te, pega a tua maca e vai embora. E ele fez isso na sequência, levanta-te, pega a tua maca e vai embora. E ele mostrou que ele tem essa autoridade, que ele tem esse poder. Então, nesse sentido que eu entendo, porque ele sempre fala, eu vim para os doentes. Que doentes são esses? O da alma, o do espírito, os pecadores. E é como Muito hoje bom. também a gente tem que buscar Deus para salvar nossa alma, para cuidar do nosso espírito. Não buscar Deus esperando milagres visuais, porque Deus já faz muitos milagres, pequenos milagres, detalhes na vida da gente que são milagres. Não são pequenos aos nossos olhos, são coisas grandes. Mas ele faz grandiosos milagres todo momento da nossa vida. E o maior dele é perdoar nossos inúmeros pecados diários. Né? Sim, então, né? que eu entendo. Muito obrigado, Elaine. Olha, eu vou pedir uma licença, por favor, a Rosângela, o Pedro e o João, que já falaram, e eu vou pedir, então, que o Júnior e a Luciane, que não falaram ainda, possam falar, só por causa do nosso tempo, e eu quero ainda concluir algumas coisas ainda, né? Que bom, é tão gostoso quando muita gente fala. Eu gostaria que todo mundo pudesse ter o tempo suficiente para falar, porque são coisas importantes, né? Todo mundo aprende com todos esses comentários. Mas se vocês puderem me dar essa gentileza, eu agradeço, tá? Júnior, pois não. Obrigado, Alan. Eu vou falar, mas eu acredito que a própria irmã Elaine, que falou por último, ela já tinha completado aí o meu pensamento. E eu acredito que, por que será que Jesus primeiro falou em perdoar pecados? Eu acho que justamente para reforçar o propósito da sua vinda. Ele veio justamente para isso, para perdoar pecados, né? E para os nossos olhos humanos, tanto dos crentes quanto dos descrentes da época, os religiosos, ele reforçava essa autoridade única através dos milagres, né, físicos, algo que eles podiam ver, algo que era sensorial, né? Então, eu acho que ele fez primeiro essa coisa de perdoar pecados, porque só ele podia fazer isso, e esse era o propósito principal da sua vida, né? Isso aí, obrigado. Obrigado, Júnior. Luciane. Oi, boa noite, Alan, obrigada. Boa noite. Bem rapidinho, eu acredito que ele fez isso porque o propósito principal dele era sempre mostrar o reino de Deus. Então, por isso que ele começa por essa parte. Acho eu, não sei. Muito bom. Olha, comentários excelentes, com certeza todos, né, estão corretos nos comentários, né? Temos um comentário aqui que veio direto do YouTube, dizendo que Jesus, né, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. É isso mesmo, né? Deixa eu lançar uma outra ideia aqui, ó. Tá tudo certo, mas eu queria lançar essa outra ideia do porquê que Jesus, então, nesse caso, curou primeiro o interior, depois o exterior. E outros nós já vimos lá com os 10 leprosos, ele curava o exterior primeiro e depois o interior, né? Mas aqui foi o inverso. Pode ser, tá? Estamos supondo aqui, pode ser que a paralisia daquele homem fosse resultado de um pecado, né? Quem sabe não foi isso, né? Quem sabe ele não subiu em cima de uma casa para roubar alguma coisa aí, caiu e ficou paralítico, né? Levar um tiro ele não levou porque não tinha arma de fogo naquela época, né? Que pudesse fazer um estrago assim, né? Pode ser que numa briga, alguma coisa, alguém pegou uma pedra e jogou nele, a gente não sabe, tá? Estou supondo aqui. Mas pode ser que a paralisia daquele homem fosse resultado de um pecado. E o judeu achava que o pecado era a causa de doenças. O judeu pensava assim, né? Se uma pessoa está doente, é porque ela pecou.
né? Doenças físicas. E o pecado é como uma doença, não é mesmo? E o perdão é como ter a sua saúde restaurada. Pode ser que aquele homem tivesse ficado paralítico por causa de um pecado. E Jesus vai direto no coração do problema. Pecado. Uma outra ideia para a gente pensar. Tá? Jesus olha, então, aquela cena, vê os seus críticos. Interessante, né? Já no comecinho do ministério de Jesus, Jesus já tinha críticos. E provavelmente esses críticos haviam chegado bem cedo e provavelmente eles estavam ocupando as primeiras fileiras de cadeira para ouvir Jesus. E aquela cena acontece na frente deles. E Jesus, então, está ouvindo o que aqueles críticos estão falando. E olha o que eles estão pensando no seu coração, né? Não é nem falando ao vivo, eles estão pensando. Volta lá comigo, se você ainda está lá em Lucas, volta lá para Marcos, né? O nosso texto, Marcos capítulo 2, versículo 7, né? Eles estão pensando estas coisas. Por que que esse homem está falando assim? E você lembra no versículo 5? Jesus tinha acabado de dizer para o paralítico, os seus pecados estão perdoados. Ah, e os críticos começaram a murmurar. E o pensamento errado deles era o versículo 7. Por que que Jesus fala dessa maneira? Jesus está blasfemando? Quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus está ouvindo esses críticos. E Jesus pergunta para eles, uma pergunta que eu achei muito interessante. O que é mais fácil de eu fazer? Jesus pergunta para aqueles críticos. O que é mais fácil? É fazer com que esse homem ande ou é perdoar seus pecados? O que é mais fácil? O que vocês acham aí? O que vocês responderiam para Jesus? O que é mais fácil? Perdoar os pecados ou fazer com que aquele homem andasse? Olha. Oi? Carlinhos, está me ouvindo? Oi, Carlinhos. Pois não, estou ouvindo. Eu acredito que o mais fácil ali é perdoar pecados, né? Porque... Por quê? Na realidade, não ia estar vendo nada, né? Ah, muito bem, Carlinhos. É isso mesmo. Alguém discorda do que o Carlinhos falou? O que era mais fácil de Jesus fazer na frente de todo mundo? Perdoar os pecados do homem ou fazer com que ele andasse? Oi, Rosângela. Concordo com o Carlinhos. Com que eles andassem, né? Porque os pecados espiritual, ninguém acreditava porque acreditava que ele tinha essa autoridade. Então, ele perdoa o pecado e depois prova a autoridade dele fazendo ele andar. Então, isso. É mais fácil fazer andar. Tá. Cleonice falou também aqui que é mais fácil de perdoar os pecados, né? Porque ninguém está vendo, não é mesmo? Alguém pode falar, ó, teus pecados estão perdoados. E aí, como é que vai saber se está ou não? Né? Falar é fácil. Agora, fazer o homem andar na frente de todo mundo, aí não tinha como, né? Não era só falar. O homem tinha que andar, né? Então, é interessante essa pergunta que Jesus faz, porque, logicamente,
perdoar ou dizer, né, os teus pecados estão perdoados, é muito mais fácil do que dizer levanta e anda. Porque o levantar e andar iria requerer uma ação daquele homem. Se Jesus estivesse só enganando, o homem não ia andar. Né? Mas Jesus podia falar, ó, teus pecados estão perdoados. E podia estar enganando. Ninguém ia saber, né? Então, é muito mais fácil dizer teus pecados estão perdoados do que dizer, olha, pegue a sua maca e ande. E para provar, né? Acabando o nosso texto aqui, né? Para provar, então, que Jesus tem autoridade para perdoar os pecados, ele disse para o paralítico, pegue a sua maca e vá para casa. E foi isso que aconteceu, né? O paralítico foi curado na frente de todo mundo. E eu imagino a alegria daqueles 4 amigos, né? Voltando para eles. O esforço que eles fizeram, a preocupação genuína com o seu amigo, a fé que eles demonstraram, eles não permitiram que circunstâncias difíceis os desanimassem, e olha o resultado agora. Eles estão vendo o seu amigo andando, e talvez dando graças a Deus que eles não tinham que levar ele de volta para casa mais, né? Porque devia ser meio pesado, né? Mas olha a alegria, imagina a alegria daqueles amigos em verem o trabalho que eles tiveram dando resultado. Interessante, né? Agora, para terminar, eu tenho algumas perguntas que eu quero que você pense. Não precisa responder aqui, não. Mas eu quero que você pense. Lembra que, quando aquele paralítico desceu na frente de Jesus, Jesus foi direto no problema. Pecado. Jesus não disse para ele, ande. Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Por isso que eu coloquei aquela ideia de que talvez a paralisia dele fosse resultado de um pecado que ele cometeu. Mas Jesus foi direto no problema. A pergunta para você, você acredita que Jesus conhece os seus problemas? Você acredita que Jesus conhece os seus problemas? Você tem algum obstáculo na sua vida? Alguma circunstância difícil que está roubando a sua fé? Pensa um pouco nessas duas perguntas. Você acredita que Deus conhece os seus problemas? E existe alguma coisa na sua vida, um obstáculo, né? Uma circunstância difícil, que talvez esteja roubando a sua fé? Eu gostaria que nós nos lembrássemos, hoje à noite, que nós temos irmãos e irmãs em Cristo que são nossos amigos, que estão prontos a nos ajudar. Assim como esses amigos estavam prontos a ajudar o paralítico que tinha um obstáculo enorme. Ele não podia andar, né? Então, lembre-se que você tem irmãos e irmãs em Cristo que estão prontos para ajudar você com qualquer obstáculo que você tenha na sua vida, assim como os amigos do paralítico. E, logicamente, que Deus, Jesus, conhece os nossos problemas, né? E se tivermos fé, assim como aqueles amigos tiveram,
com certeza, Jesus vai olhar direto para o nosso problema e vai dizer: seu problema está solucionado. Mas, às vezes, nós precisamos de amigos que nos ajudem, porque talvez a nossa fé não seja suficiente, né? Talvez a gente não consiga, por qualquer situação difícil, chegar mais próximo de Jesus. Mas temos irmãos e irmãs que estão sempre dispostos a nos ajudar, a chegar mais perto de Jesus, ter essa fé que Ele pode resolver o nosso problema. E que Deus nos abençoe a sermos amigos e amigas assim, né? A estarmos sempre prontos a ajudar alguém que talvez esteja com a fé diminuída, que talvez esteja com um obstáculo na sua frente, que essa pessoa fica paralisada. E nós podemos ajudar, então. Tá bom? Deus abençoe a todos aí, a aprendermos com este milagre, né? Que Jesus conhece tudo, lógico, Ele pode tudo, mas que precisamos ser como aqueles amigos, preocupados o bastante para querer ajudar, que têm fé suficiente não somente para orar, mas para agir, e que não deixam circunstâncias difíceis nos desanimarem. Já passou muito do nosso tempo, né? Que Deus abençoe todos nós a sermos pessoas assim. Tá? Vou pedir, então, agora aqui para terminarmos. Deixa eu ver quem que está mais pertinho aqui de mim. Vou pedir para o Valdivino. Valdivino, você pode nos dirigir numa oração final, e aí nós terminamos, e aqueles que quiserem e puderem ficar um pouquinho mais para falar um tchau, a gente pode ficar, mas eu peço desculpas que eu passei um pouco do nosso horário, né? 9h12 já, e a gente vai fazer o término aqui para não se prolongar muito. Semana que vem, se Deus permitir, estamos de volta e vamos ver um outro milagre da cura de um paralítico, mas esse agora é em Jerusalém. Tá? Valdivino, pode nos dirigir numa oração final? Vamos orar. Vamos pedir, o Valdivino, eu queria pedir pela esposa do seu Enio, que vai fazer cateterismo dia 22. Os irmãos vão orar pela vida dela. Marli, tá bom, obrigado. Dia 22. Isso Vamos mesmo. fechar Obrigado, nossos olhos, lembrar. curvar nossas cabeças e conversar com Deus em oração. Soberano Deus, Pai Santo, misericordioso, bondoso, oramos, Pai, em seu nome, nesse instante, pedindo, Pai, por esse estudo tão bom, porque Deus tem poder para tudo. E Ele que faz todas as coisas e fez e restaura até hoje, Pai, do princípio ao fim. Por isso que oramos em seu nome, agradecendo, Pai, por esse estudo que nós aprendemos hoje à noite, com bastantes comentários, bastante gente na sala, quase passando de 70, não sei, mas é por aí. Que Deus nos cuide, dê bênçãos que nem tem dado. Pedimos, Pai, por esses acontecimentos que está acontecendo no mundo, esse também que aconteceu em Petrópolis, Pai. Pedimos também, Pai, pela Marli, que vai fazer o cateterismo, que Deus abençoe ela, que não aconteça nada grave, que é um exame tão difícil, mas o Senhor tem poder para todas as coisas. Pedimos, Pai, em seu nome, pelo seu servo Alan, que dirigiu esse ensinamento de hoje, Pai, com grande sabedoria do Senhor, em sua palavra. Somente falando, Pai, o que está na palavra. Os comentários, Pai, a palavra se responde de várias formas. Obrigado por esses comentários de hoje. Que Deus abençoe a todos. Que tenha, Pai, uma noite repleta de saúde, de felicidade com todos os familiares daquele acidente do Rio de Janeiro, Pai. Mas obrigado por
todos os que estão presentes, agora os que não entraram também, os que estão enfermos, por essa pandemia também que ainda está no mundo, Pai, mas seja tudo feito à sua vontade e não à nossa. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos em seu nome. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Muito Amém. obrigado a todos aí. Uma boa noite para Amém. todo mundo. Boa Boa noite Boa para todos. noite. Muito obrigada. Obrigada.